Fala pessoal, boa tarde. Resolvi fazer esse vídeo aqui que eu vou pegar a Via Dutra, né? E vou tentar gravar alguns trechos. Não tava nem nos meus planos de fazer esse vídeo, mas eu resolvi ligar a câmera e gravar. Então, eu vou falar sobre a distância de segmento, porque a gente ouve muito falar, né? Pô, distância de segmento. Que nessa entrada aqui para acessar a rodovia a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a faixa é curta e o pessoal vem aqui de pé embaixo, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se você observar, eu estou mantendo uma distância de segmento do veículo branco que está à minha frente, né? O Onix branco. Sendo que esse Onix branco, ele está colado na traseira de um outro carro branco que está colado na traseira de um outro caminhão. Vou tentar ajeitar a câmera aqui para vocês conseguirem observar. Acho que agora vai ficar melhor. Se por acaso o trânsito lá na frente parar do nada, o carro branco vai bater na traseira do ônibus, do caminhão, perdão, porque eles estão andando muito colado. Eu tô dando uma distância de segmento que eu julgo segura para mim, né? Essa distância de segmento que eu julgo segura para mim, ela está englobada dentro da direção preventiva, né? O que vem a ser a direção preventiva? A direção preventiva consiste em ações que o motorista exerce a fim de evitar os riscos de acidentes de trânsito e minimizar os possíveis danos em caso de um acidente de trânsito. A direção preventiva são ações que o motorista pratica para não se envolver em acidentes de trânsito. Um exemplo é manter uma distância segura do veículo que segue à frente. Manter uma distância de segmento adequada vai te livrar de um possível engavetamento em caso de uma parada repentina no trânsito. Lembrando que quanto maior a sua velocidade, maior deve ser a sua distância de segmento. E também, em dias de chuva, lembre-se de dobrar essa distância de segmento, pois as pistas têm a tendência de escorregarem devido ao fenômeno da aquaplanagem. Lembrando que quanto maior a sua velocidade, maior deve ser a sua distância de segmento, pois quanto maior a velocidade e maior o peso do seu veículo, o seu tempo de parada ele vai aumentar. Então lembre-se sempre de manter uma distância adequada e segura, a fim de não se envolver em um engavetamento numa possível parada repentina do trânsito. Um motorista preventivo, ele sempre procura meios para não se envolver em um acidente de trânsito, pois quando todos os meios da direção preventiva se esgotarem, aí sim entra em cena a direção defensiva, que é a ação que o motorista exerce a fim de se defender contra um possível acidente de trânsito. A direção defensiva, diferente da direção preventiva, é a ação que o motorista executa quando está em uma situação de perigo, né? Já a direção defensiva, ela é nada mais, nada menos uma defesa que você tem que exercer naquele momento para você não se envolver num acidente. Ou seja, quando acabou todos os seus recursos da direção preventiva, né, você vai usar a direção defensiva, né? Eu tô falando né toda hora, né? Eu tenho que acabar com esse né, mas eu vou tentar, galera. Então, voltando pro vídeo, ó, tá todo mundo ali, ó, um colado no outro. Se o trânsito parar do nada, já era, cara. Vai ser um engavetamento feio, porque tá todo mundo agarrado. O pessoal não sabe respeitar a distância de segmento. Gente, distância de segmento, ela te salva, ela vai salvar o bem, vai salvar a sua vida. Não tem necessidade de andar agarrado. Quanto maior a velocidade, maior a distância de segmento. Isso é fato. E se for um dia de chuva,
você tem que aumentar essa distância de segmento em um dobro. As autoescolas, elas não falam sobre essa distância de segmento, só fala que você tem que seguir uma distância de segmento, mas qual? Eu sou motorista profissional há mais de 10 anos, né? Já com ônibus, caminhão, carro particular. Tem alguns cursos dentro da área do trânsito, inclusive esse curso de direção preventiva, que é falado sobre essa... o trânsito começou a agarrar lá na frente, ó. E tá todo mundo lá. Eu já vou diminuindo a velocidade, porque o trânsito tá agarrando. Não tem necessidade de eu correr aqui igual um louco para ficar lá parado na traseira de alguém e vir um outro doido aqui, que eu já tô prestando atenção no meu espelho central pra ver se vem um doido aqui, se ele tá se ligando que o trânsito tá parando. Então, o pessoal não tem essa noção de ter uma distância segura. As autoescolas só falam que você tem que ter uma distância segura, mas qual é a distância segura? É 10 metros? É 1 metro? Tem um vídeo no YouTube que eu acompanho o canal desse cara desde a época quando eu queria ser motorista. O nome do canal é Vaguinho Guitarra Oficial. Se vocês puderem depois entrar lá, eu vou tentar achar esse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Que ele fala sobre a direção preventiva e dentro desse vídeo ele fala sobre a distância de segmento. Que ele faz um cálculo lá, quanto maior o seu veículo, maior a distância que você tem que dar do carro da frente. E é isso, ó, o trânsito tá agarrando e tá todo mundo um agarrando no outro. Não tem necessidade, então é isso. Quanto maior a velocidade, maior a distância de segmento do carro que segue na sua frente. Se tiver chovendo, visibilidade baixa, neblina, aumenta também essa distância de segmento para você não andar agarrado no cara da frente. Porque se acontecer um acidente, um imprevisto, já era, cara. Todo mundo que tá andando agarrado ali vai se envolver no engavetamento. E você tem que procurar mecanismos, essa direção preventiva fala isso, para você não se envolver num acidente. Se eu tô vendo que a pista, o trânsito tá agarrando, eu vou andar colado no cara da frente? Não, vou manter uma distância segura. Se acontecer alguma coisa lá na frente, eu vou usar todos os meios para não me envolver num acidente. E se todos esses meios falharem, eu vou entrar sim com a direção defensiva. Eu vou procurar uma área de escape, um ponto de ônibus, alguma coisa para me poder sair daquela situação ali de acidente. Eu falo ponto de ônibus, é aquele recuo, né? A baia que o pessoal tá acostumado a falar, né? Entrar dentro do ponto de ônibus não, gente. Entrar ali na baia era ali, entendeu? Ou você ir para um acostamento, ir para outra faixa, desde que não seja contramão, é claro. Entendeu? E o pessoal não segue a distância de segmento. É um agarrado na traseira do outro. O pessoal não tem essa malícia. Aqui é um pedaço também chato, porque o pessoal desce aqui já querendo entrar na seletiva. Então aqui eu já venho diminuindo a velocidade para não ficar agarrado aqui, ó, junto com o pessoal. E já vou olhando meus espelhos para ver se o pessoal lá atrás também já tá percebendo que o trânsito está diminuindo. Esse pedaço aqui é um pedaço chato aqui, aqui é a altura de Jardim América. Mas é isso aí, galera. Então, a distância de segmento ela tem que ser respeitada, cara. Ela tem que ser respeitada. Porque você vai colocar o seu patrimônio em risco, o seu carro, você vai colocar a sua vida em risco. E outro detalhe, que agora eu vi uma carreta vindo aqui do meu lado. Jamais, em hipótese alguma, ande entre duas carretas. Um exemplo, uma carreta na sua frente, você no meio e outra carreta atrás. Por quê? Se acontecer a mesma coisa, de o pessoal não respeitar a distância e o trânsito parar do nada, você sabe se o motorista da carreta que está vindo atrás, ele vai conseguir parar a tempo? Aí, filho, não tem mais o que fazer. Se ele não parar a tempo, ele vai te esmagar e é isso, entendeu?
É respeitar. Ó, o cara tá com o caminhão aqui do meu lado, tem um outro mais à frente, vai ele, ó, colar na traseira do caminhão. Vou dar a seta aqui pra sair, que tem um carro ali quebrado. Olha o outro fazendo merda. E é isso. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar a distância de segmento. Se for na chuva, dobra essa distância. Entendeu? Se você estiver vindo e tiver um objeto na sua frente, um objeto fixo, você mentaliza aquele objeto fixo e começa a contar mentalmente 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Quando você acabar de contar e o outro veículo tiver passado pelo objeto, beleza, você está numa distância de segmento adequada. Agora, se no meio da contagem ele passou e você passou também, você está andando agarrado nele. Gente, o trânsito não é brincadeira. O trânsito, cada um segundo que você dá um vacilo, já era. Eu não tô querendo falar que eu sou perfeito, longe de mim. Eu admito, quando eu comecei em 2014, pô, eu fazia algumas merdas sim, dirigindo. Mas eu tomei 3 sustos. No terceiro susto que eu comecei a ficar com medo, eu falei, chega, não dá mais. Porque eu poderia ter perdido a vida nesse terceiro quase acidente. Que eu estava dirigindo um ônibus, estava num dia de chuva, do jeito que eu vim, eu entrei na rua. E aí o ônibus derrapou, quase que eu bati. Mas graças a Deus, foi só o susto mesmo. Ó, o cara quer forçar a passagem aqui de qualquer jeito. Engraçado que ele tava na faixa da esquerda, mas ele vai entrar pra direita. É isso, ó, a distância que eu tô dando do caminhão lá da minha frente, ó. O caminhão tá bem distante. Se acontecer qualquer coisa, eu venho aqui aplicar a direção preventiva. Vou utilizar todos os recursos. Acabou todos os recursos, não tenho o que fazer. Aí sim eu vou utilizar a direção defensiva. Eu vou procurar um mecanismo aqui para poder sair dessa situação. Entendeu? Aí o pessoal tem o costume de falar que o trânsito ele é perigoso. Cara, de certa parte sim e não. O trânsito não é perigoso. Perigoso só aí, viu? O trânsito garrou. O trânsito garrou. Aí eu já tô diminuindo. Se eu tivesse agarrado naquele carro lá. Tem um caminhão vindo aqui atrás, mas eu já vou sair porque também tem outro na minha frente. Eu não quero virar sanduíche. Só tô esperando limpar aqui para me poder jogar na outra faixa. Mas não dá não, que o motoqueiro não alivia não. E é isso, galera. Vou acabar o vídeo por aqui, vou encerrar por aqui, tá? Tô aqui no bairro da Penha. E até o próximo vídeo. Eu vou tentar gravar mais alguns outros trechos aqui. E curte esse vídeo, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Compartilha para que outras pessoas possam saber desses assuntos, né? Que eu criei esse canal com o intuito de dar dicas de segurança no trânsito. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho conhecimento e eu tento passar esse conhecimento para as outras pessoas. E se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades. Valeu, tamo junto e até a próxima.